Hoje a gente vai falar sobre expansão de maxila. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, continua assistindo ao vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a doutora Ana Cecília, cirurgiã bucomaxilofacial, sou implantodontia também, faço parte do grupo Perfil Cirurgia e hoje eu vim conversar com vocês sobre expansão de maxila. A expansão de maxila é um tipo de cirurgia ortognática, mas que é um pouco diferente dos outros tipos de cirurgia que a gente tem aqui no canal, que vocês têm acesso aqui aos nossos vídeos, tá? Porque é uma cirurgia que ela é feita só na parte de cima, né, só na maxila, e ela não muda a posição antero-posterior da maxila. E normalmente as pessoas acham que a cirurgia ortognática ela existe só para chegar a maxila ou a mandíbula para frente e para trás. E não pensa que ainda existe, né, o sentido horizontal, não é mesmo? Então, a expansão de maxila ela é diferente por isso. Por quê? Porque ela não movimenta a maxila nesse sentido antero-posterior, mas ela movimenta no sentido horizontal. Mas não deixa de ser uma cirurgia ortognática também, tá? Um tipo de cirurgia ortognática. Bom, quais são as pessoas que precisam desse tipo de cirurgia? São aquelas pessoas que têm a maxila, né, que é essa parte de cima, muito estreitinha. Então, ela não cresceu no sentido horizontal o suficiente, tá? E aí, normalmente, isso repercute numa mordida cruzada posterior. Então, deixa eu pegar aqui meu ajudante, né? Em vez de a maxila tá assim, né, mordendo direitinho, a gente tem uma mordida cruzada. Será que vai dar pra ver? Eu vou pedir pro Ramon colocar também uma foto aqui pra vocês, tá? Então, os dentes, eles ficam cruzados lá atrás. Por quê? Porque a maxila não tá grande o suficiente, né? Então é como se fosse uma caixa, né? Uma tampa de uma caixa que ela não se encaixa completamente na base. Então ela é muito pequena para o tamanho da mandíbula. Por isso chama expansão de maxila, né? A gente precisa expandir essa maxila. E como que essa cirurgia é feita? Qual que é o princípio dela, né? Como que vai ser possível a gente abrir a maxila nesse sentido horizontal? Quando é no sentido antero-posterior, que a gente já conversou muitas vezes aqui, a gente sabe que a gente faz um corte aqui, né? Em cima aqui, que pega o nariz e chega a maxila para frente e para trás. Mas como que a gente faz para abrir ela nesse sentido horizontal? A gente utiliza uma estrutura que tem aqui entre os dois dentes, que é a sutura, né? É uma união entre os dois ossos, porque por incrível que pareça, a maxila ela é formada por dois ossos maxilares, né? Um de um lado e um do outro, e eles são unidos no meio por essa sutura. Então, quando essa deficiência de maxila ela é identificada quando a pessoa ainda é criança, essa união ainda não está completamente fechada do osso. Então, é possível fazer essa abertura somente com o aparelho, não precisa de cirurgia. Mas por que não precisa? Porque o osso está aberto, naturalmente aberto, né? E aí o ortodontista vai lá e aproveita que o osso ainda não está fechado para conseguir abrir só com o aparelho. Agora, se não foi identificado isso quando a pessoa era criança e chegou na idade adulta, essa sutura aqui já está fechada, né? E aí não tem mais jeito de só colocar o aparelho para conseguir abrir o céu da boca. Aí é necessário fazer a cirurgia de expansão de maxila para conseguir abrir. Então a cirurgia ela é feita com o mesmo acesso da cirurgia ortognática, então o corte é feito aqui no lábio, né, lá dentro na gengiva, tá? Não, o corte não é feito no céu da boca, ok? É feito por aqui, no mesmo lugar da cirurgia ortognática. E aí a gente vai com os mesmos instrumentos que faz o corte no osso e faz esse mesmo corte aqui no osso, o mesmo corte que é feito na cirurgia ortognática normal, mas além desse corte aqui, a gente faz um corte entre os dois dentes, tá? Entre os dois dentes aqui da frente. E aí esse corte entre os dois dentes da frente, ele indiretamente, ele vai separar toda essa sutura que tá juntando ali no céu da boca, que é a que tá fechada, ok? Certo, fez essa cirurgia, a gente coloca também um dispositivo no céu da boca, que infelizmente eu não tenho aqui para mostrar para vocês, né, assim, aqui no meu modelo, mas eu também vou colocar uma foto aqui para vocês.
E esse dispositivo, ele é colocado aqui no céu da boca, é como se fosse um aparelhinho que é aparafusado de um lado e do outro, certo? E aí ele vai funcionar como se fosse um macaco hidráulico, aqueles de pneu. A gente vai ativando e o negócio vai abrindo. Aí a gente dá mais uma voltinha, tipo no macaco mesmo. E aí ele abre mais um pouquinho. E à medida que ele vai abrindo, ele vai afastando um lado do osso do outro lado do osso, certo? E isso vai promovendo essa abertura aqui do céu da boca, tá? Então a expansão de maxila, ela é realmente abrir aqui o céu da boca. Isso pode tanto ser feito com esse aparelho que vai aparafusado, quanto pode ser feito com um aparelho que vai nos dentes, mas a cirurgia tem que ser feita de qualquer forma, ok? Mais recentemente a gente utiliza mais esse aparelho que é aparafusado do que aquele que é apoiado sobre dentes, que eu também vou deixar o exemplo aqui para vocês. Mas ainda tem cirurgião, ortodontista que usa o IRAX, que é esse aparelho mais antigo, ok? Cada um tem vantagens e desvantagens, mas não cabe aqui a gente falar sobre isso. O que eu quero é explicar para vocês como a cirurgia é feita. E aí, o próprio paciente ou o cirurgião ou o ortodontista vai ativando devagarinho ali esse aparelho, então dá uma voltinha todo dia para esse osso ir abrindo aos pouquinhos. Por que não pode abrir de uma vez? Porque se abrir de uma vez, o tecido aqui do palato, né, a gengiva aqui do céu da boca, ela não aguenta e aí ela acaba se rompendo, né? E quando a gente faz esse avanço muito rápido, a gente tem mais dificuldade de formar osso aqui no meio. Então, essa abertura ela é feita aos pouquinhos, porque aí os tecidos vão abrindo aos pouquinhos e o osso também consegue ir se formando aos poucos, em vez de abrir tudo de uma vez. Quando chega na posição que a gente precisa, normalmente os dentes vão ficar descruzados e vai abrir um espaço grande aqui entre os incisivos. Porque você imagina, eu estou separando um lado do outro, então é claro que vai abrir aqui na frente um espacinho, tá bom? E aí quando chega nessa posição, a gente trava esse aparelho, deixa ele preso naquela posição e aí a gente aguarda o tempo de cicatrização óssea. E aí a sua maxila vai ficar para sempre daquele jeito, sem você precisar ficar usando um aparelho para manter ela naquela posição. E aí vai ficar esse espacinho aqui, mas você vai colocar aparelho, né? E aí o aparelho ele vai rearranjar os dentes dentro da arcada. Então esse espacinho aqui vai acabar sumindo, tá? Mas é claro, passa por um período aí desconfortável, em que o paciente fica com um diastema grande aqui no meio. E aí o pós-operatório é melhor do que o da cirurgia ortognática, melhor do que eu digo no sentido de que incha menos, muito provavelmente vai doer menos e o paciente se recupera mais rápido. Por quê? Porque é uma cirurgia mais simples, né? Você não tirou a maxila totalmente da posição dela, a gente só faz os cortes para permitir que ela abra e volte, né? Que ela saia da posição inicial dela, ok? Essa cirurgia, ela pode ser feita tanto no hospital, quanto tem cirurgiões também que fazem apenas com sedação e anestesia local em consultório. Então não existe uma forma certa e outra errada, simplesmente é preferência tanto do cirurgião quanto do paciente, né? Se o paciente prefere fazer com sedação somente, não tem problema. Não é uma cirurgia que demanda obrigatoriamente uma anestesia geral. Bom, então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês a respeito dessa cirurgia, que é a expansão de maxila, que ela não é muito falada, mas é uma cirurgia que é muito importante também para as pessoas que precisam, né? Então, se você gostou, se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo, ajuda a gente a crescer com o nosso canal e a divulgar o nosso trabalho cada vez mais. Segue a gente também nas redes sociais, é o @perfilcirurgia. E o Grupo Perfil atende em Brasília. Se você quer marcar uma consulta, você quer tirar mais a fundo dúvidas do seu problema específico, marca uma consulta com a gente. As formas de marcar consulta estão aqui no box de descrição para vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.